nem ideia do que era missionário. Eu sempre falo que a gente não sabia o que é mão esquerda do que é mão direita, espiritualmente falando. Essa palavra missionário não era uma coisa que a gente compreendia, não. Mas com o passar do tempo, ele começou a falar da missão que ele tinha aqui para o Brasil, né? Que ele veio amando do Senhor para ensinar ao povo de Deus sobre fé. Foi através deles, como missionários, que essa visão veio para o meu coração. Então foi aí que a gente descobriu que ele tinha uma missão mesmo para transformar a vida das pessoas, a vida de todos nós que estávamos em contato com ele. Então hoje eu sou muito influenciada pela visão que eles estabeleceram, por serem missionários, né? Por essa obra, Verbo da Vida, ser uma obra essencialmente missionária. Então eu vi como tudo começou aqui no Brasil. Pouco a pouco é como passar de um livro, né? A página de um livro. A coisa vai se desvendando um pouco mais e a gente foi descobrindo a missão verdadeira que o pastor Bud tinha, que terminou emplacando isso na gente com a força que hoje a gente está avançando para todo mundo. A gente começou a buscar, né, orando, e surgiu no nosso coração um desejo de fazer alguma coisa. E a primeira coisa que pensamos foi, vamos fazer uma conferência de missões. Nós conhecemos Simon Potter, ele participou de uma conferência de ministros no Mar Dunas. E ele foi convidado pelos missionários Tony e Alexandra Fleed. Eles são americanos. Eles abriram a porta para mim, fazendo essa conexão para mim aqui no Brasil. Era fascinante a vida do Simon assim, porque ele conseguia mostrar para a gente assim, o gosto, o desejo por quilômetros rodados, por viagens, milhas, né? Assim, em cada país, cada visto no passaporte, não sei quantos países viajou. Então a gente ficou, poxa, é o nosso super-herói. Algo aconteceu naquele momento. Eu vejo como aquela coisa na ciência, quando algo muito combustível está pegando fogo. Algo aconteceu naquela noite. E a partir daquela conferência de 99, explodiu um mundo, né, de possibilidades. Um mundo ainda, para nós, né, Ministério Verbo da Vida, ainda não alcançado, né? E foi algo fantástico. Já estávamos com aquele desejo por missões. Era um grupo pequeno daqui da igreja sede de Campina Grande. A gente já orava, já buscava o Senhor a respeito de missões. Quando nós vimos aquela pregação, nós ficamos encantados, apesar de termos já os nossos missionários, né, os fundadores, Pastor Bud e Jane, como missionários, nós não tínhamos nenhum trabalho, né, missionário na igreja local. Porque o pastor Bud, ele começou a fazer um trabalho aqui de fundamento, né? Aqui, ele era o missionário aqui, então a visão dele, no momento, estava em fundamentar essa obra Verbo da Vida aqui no Brasil, como missionário. Eu viajava para muitas cidades, assim, para fazer a supervisão dela, né? A gente tinha descoberto que era necessário fazer a supervisão. Foi ali onde tudo começou, né, onde os nossos primeiros missionários começaram a sair. Tem que ir para o mundo. Missões não precisa ser feito de uma só vez, né? Campina Grande, depois o estado da Paraíba, depois o Nordeste, depois o Brasil e depois os confins do mundo. Não, tudo de uma vez. Deus amou o mundo e não só o Brasil.
e que nós podíamos alcançar o mundo inteiro ao mesmo tempo, que a gente não tinha primeiro que alcançar o Brasil, depois do Brasil nós íamos para outras nações. Ele abriu os nossos olhos, né? Pelo menos os meus olhos. Aí surge a oportunidade de irmos à Bolívia, através de um amigo de Simon, né, o pastor David Larson. E na nossa cabeça era uma coisa assim, né? Muito grande. A gente nunca tinha saído do país. E nós passamos 9 meses trabalhando, de janeiro de 2000 até setembro de 2000, quando nós realizamos a viagem. As primeiras viagens missionárias que a gente fez para a Bolívia, as 2 viagens, 2000, 2001, conferências de missões. Em 2009, também em uma conferência de missões, Deus fala ao coração do pastor Bud que o verbo da vida iria por todo o mundo. Então você percebe, né, décadas, né, questões tão precisas, né? Me parece que Deus ele gosta, né, de marcar tempos e épocas. As primeiras nações a serem alcançadas com os nossos missionários foram a Espanha, Chile, Japão e Bolívia. Eu fui um dos primeiros a sair daqui para fora. Eu não tinha noção do que era o outro lado. O missionário, ele precisa, além do conhecimento da palavra, além do conhecimento e dos fundamentos doutrinários da palavra, ele precisa entender de algumas áreas que serão importantes para que ele possa transmitir essa mensagem do Evangelho. Ainda nem existia escola de missões. Hoje eu te digo, hoje eu já estou mais preparado, hoje já não é a primeira vez que nós fomos. A primeira vez nós fomos para descobrir tudo. Os primeiros missionários, eles foram nossos primeiros heróis, porque eles mesmo não tendo essa oportunidade de estudar essas matérias missiológicas, mas eles foram para o campo e fizeram um trabalho assim maravilhoso. E sempre fizemos esse trabalho de suporte até que abrimos a Igreja Verbo da Vida. Iniciou em Granollers, uma cidade próximo da capital, e hoje está a obra lá que foi iniciada por nós, que para mim é um grande triunfo, porque abriu uma obra dentro da Europa, mas eu não digo toda a Europa porque eu não conheço, mas Espanha é desafiante. E nós tivemos esse privilégio de ter esse suporte para essa abertura, né? E hoje segue com o casal e eu creio que está prosperando. Esse crescimento missionário, né, esse crescimento na questão para a preparação, na identificação do chamado, na identificação do vocacionado na sua igreja local, o que fazer com aquele que chegava para o seu pastor e dizia que tinha um chamado missionário. A gente não saiu copiando o que os outros estavam fazendo, né? O pastor Bud, ele enfatizou muito isso, de você buscar a Deus, de você buscar o Senhor. É claro que não precisa inventar a roda de novo, né? A roda já foi inventada e nós não estávamos inventando coisas novas, mas o pastor Bud sempre falou sobre buscar ao Senhor, sobre o modo de fazer a coisa, a maneira como fazer aquilo. Primeira conferência de missões com Simon Potter começou com um enfeite daquelas bandeiras, colocaram tantas bandeiras e não botaram, só botaram as cores, não botaram os escudos, então não havia como identificar muito. E eu fiquei olhando para a bandeira espanhola, mas não identificar ela como Espanha. E depois é que eu fui perguntar que bandeira era aquela. A primeira vez que eu fui na África, a semana anterior à viagem, cara, eu fiquei sem dormir. E quando eu cheguei, eu não acreditava que eu estava realmente na África, né? E assim, eu me lembro que eu fiquei tão maravilhado e pensando, será que isso aqui é a África mesmo? Será que é a África que eu li nos livros? Com essas nossas viagens, né?
primeira viagem, segunda viagem, nós visitamos várias igrejas. E esse boom missionário foi também ocorrendo em outras igrejas do Ministério Verbo da Vida, na Paraíba, Pernambuco e em outros estados por aí, no Nordeste, como também do Sudeste. A coisa mais importante que foi quebrada daquele tempo era a nossa mentalidade, né? A maneira de que nós pensávamos que a coisa tinha que acontecer. E a minha ideia sobre missões era aquela ideia de sofrimento, aquela ideia de que nós não temos dinheiro. E o pastor Bud, ele quebrou essa mentalidade. Foi se percebendo que um departamento local em uma igreja de Campina Grande, a sede aqui em Campina Grande, não era suficiente para a organização, a administração missionária. Então surgiu a Agência de Missões Verbo da Vida. Então as nossas igrejas Verbo da Vida, elas precisam levantar os seus missionários, enviar os seus missionários, e nós como agência aqui no Ministério, nós apoiamos esse envio. Então hoje a gente se gasta e quer se deixar gastar em prol dessa visão que vai para o mundo inteiro.